Olá, tudo bem? Porque o dia do Senhor só seria possível depois da volta de Elias. É isso mesmo, o dia do Senhor só seria possível quando Elias voltasse. Porque assim está escrito. Confira na sua Bíblia Mateus capítulo 17, a partir do versículo 9. A vinda de Elias ao descerem do monte, onde houve a transfiguração, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Versículo 10. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Versículo 11. Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. 12. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Versículo 13. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Então Elias, numa metáfora, numa forma assim, como fala, espiritual, a mesma intensidade de fé de Elias, a mesma convicção, a mesma coragem de Elias estava em quem? Em João Batista. Elias não desafiou lá Jezabel, Elias não desafiava o rei Acabe direto, Elias não desafiava o exército lá todo do povo de Samaria, o Elias não tinha aquela coragem. E João Batista fez o quê? Elias não desafiou Pilatos, não desafiou Herodes, ele não desafiou a mulher de Herodes, não desafiou todo mundo daquela época, não chamava os religiosos, os líderes, os pregadores de raça de víboras, serpentes. Veja que o espírito, a essência, a coragem de um foi passado para outro. Não significava que era o espírito ali de Elias, que é filho de Deus, assim como eu sou filho de Deus no espírito e você também. Não foi que o espírito, mas a essência, a coragem, a semelhança de Elias esteve em João Batista. Fazendo o quê? Preparando o caminho para que o sangue da nova aliança viesse ser derramado, o sangue da aliança renovada, e também preparando o caminho para o grande e terrível dia do Senhor, que foi o dia do juízo de Deus. Então, para que acontecesse essa situação do dia do Senhor, o dia do julgamento, então primeiro precisaria vir Elias. E Jesus disse aos discípulos que Elias já tinha vindo. Aqui fica a pergunta: por que então que a religião ainda diz, falta o quê para que Jesus volte, conforme os religiosos ficam falando? Porque aqui Jesus falou que faltava só Elias, e Elias veio no espírito de João Batista. Faltava mais o quê? Falta o quê ainda? Se você é um religioso, você está do outro lado aí aguardando a volta de Cristo. Falta o quê? Hã? Sabe o que falta? Falta somente o seu pregador, aquele que você chama de seu guia, aquele que você chama de seu instrutor, seu mestre. Falta só ele falar a verdade. É isso somente que falta. Quando ele falar a verdade, ele estará te libertando das amarras, dos agrilhões, das algemas religiosas, e você então entenderá os escritos bíblicos. Olha aqui, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, para que viesse o grande julgamento de Deus, Elias tinha que vir primeiro. Aí o que eu fiz? Eu já li Mateus 17, 9 ao 13, quando Jesus de Nazaré disse aos discípulos que Elias iria vir e que veio no espírito, na semelhança de Elias, veio no João Batista. Então, nos dias de Jesus, ali, nos dias deles, já não faltava mais nada para que o grande e terrível dia do Senhor viesse. Não faltava mais nada. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas fazer o quê? No versículo 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue toda a terra com maldição. Então veja, a situação é essa, mas quando você apresenta o dia do Senhor, quando você apresenta o julgamento quando veio de Deus, eles falam que aquele dia é domingo,
falam que aquele dia do Senhor é o primeiro dia da semana. Olha aqui, Mateus capítulo 11, versículo 13 ao 15, também foi falado de Elias aqui, ó. Mateus 11, 13 ao 15, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Então essas profecias que tem por aí são tudo falsas, tá? Essas profecias, esses profetas, por isso que eles não acertam nada, por isso que eles são uma cambada de mentirosos. Por isso que eles não conseguiram identificar, profetizar sobre a pandemia, sobre as guerras, eles não conseguem nada, porque são tudo falsos, tá? Se você acredita em profecias, em palavras desses religiosos aí, abra seus olhos, você está sendo enganado. Versículo 14. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo, Elias, que estava para vir. E se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Olha, eu vou ler de novo. Mateus 11, do 13 ao 15, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. 14, e se vocês o querem reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Falando de novo, Jesus aos seus discípulos, que João Batista era Elias que estava para vir. 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então agora sim, nós entendemos a situação de Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Quando Cristo voltou lá na ilha de Patmos, porque assim está no versículo 9, quando Cristo voltou e falou com João. Porque ali, Apocalipse 1:10, foi quando iniciou-se, estava dando início ao tribunal de Cristo, ao grande julgador que foi Cristo. No versículo 9 de Apocalipse 1, eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Olha aqui, ó. Olha aqui João falando. Achei, deixa eu colocar isso aqui no texto da Almeida Corrigida Fiel, que eu gosto de ler esse versículo, é na Almeida Corrigida Fiel. João, Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, versículo 11, que dizia, olha a voz que falava como voz de trombeta, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês, escreve num livro e envia 7 igrejas da Ásia. Hein? Quem é que estava falando com João aqui? Cristo, e ele estava falando com ele no dia do Senhor. Aí você pega essas bíblias de estudo no rodapé e está falando que esse dia aqui era o primeiro dia da semana, domingo. Não, o primeiro dia da semana, domingo. Mas aqui não, aqui foi o grande e terrível dia do Senhor, porque se você ler os 22 capítulos, você vai ver que faziam coisas terríveis, os 7 flagelos, as 7 trombetas, os 2 ais, os 7 selos quebrados do livro. Quando lá no capítulo 19, quando Deus convidou todas as aves do céu para comer carne de reis, de príncipes, de cavalos e cavaleiros. Quando fala da guerra do Megido, no Vale do Megido, que foi a guerra do Armagedon. Quando fala no capítulo 13, que Deus deu permissão, deu autoridade para que a besta lutasse contra os santos e os vencesse. Essa segunda besta foi o general Tito, porque a primeira besta foi Nero. Então, no decorrer do livro do Apocalipse, você vê as coisas que estavam em conformidade, estavam concatenados, estavam unidos, ligados com o quê? Com o grande julgamento do dia do Senhor. Então, naqueles dias, o que precisava, o que faltava era o quê? Era Elias vir, e ele veio. E também precisava, para que aquele julgamento tivesse valor, fosse autorizado, vamos dizer assim, por Deus, precisava do quê? Das 2 testemunhas. No mínimo, o julgamento de Moisés precisava de 2 testemunhas para ter validade. Aí foi quando aconteceu, lá no capítulo 17 de Mateus, a grande transfiguração. A transfiguração de Jesus, Moisés e Elias, que foram 3 corpos glorificados que apareceu. Não foi a silhueta, não foi o desenho do rosto de Moisés, de Elias, não. Foram corpos glorificados. Olha aqui, ó.
Mateus capítulo 17, versículo 1 ao 3. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto. 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Veja, corpo glorificado, não era os corpos dele. 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O que eles estavam falando? Provavelmente era o quê? A respeito do sangue que Jesus, como cordeiro, iria derramar para renovar a aliança, e principalmente eles estavam naquele feedback tratando a respeito do grande dia do Senhor, do grande juízo, porque afinal de contas, olhem Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 7. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, se você divide isso, dá 3 anos e meio, vestidos de saco. 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus e da terra. 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova. Quem fez isso? Nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue. Quem fez isso? E para ferir a terra com toda sorte de pragas, através de quem Deus jogou 10 pragas no Egito. Todas quantas vezes quiserem. 7. E quando acabarem o seu testemunho, olha assim, tá vendo? Que eles precisavam ser testemunhas daquele grande dia do Senhor terrível, daquele grande julgamento, as 2 testemunhas da transfiguração. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Por quê? Foi exatamente a permissão que Deus deu para eles, para os gentios, durante o juízo, durante o grande dia do Senhor, que iniciou-se no ano 66 e terminou no mês de agosto do ano 70 DC. Por isso que houve a necessidade das 2 testemunhas para validar o grande dia do Senhor, o juízo de Deus, tá bom? Então, por que o dia do Senhor só seria possível depois da volta de Elias? E Elias já voltou há quase 2000 anos atrás, voltou nos dias de Jesus de Nazaré, que ele ainda não tinha nem sido crucificado, pendurado, oferecido como libação, como oferta ainda. Não. Ele ainda não tinha sido oferecido como cordeiro que tirou os pecados do mundo, ou seja, que deu fim ao legalismo de Moisés, porque pecados eram todos aqueles que transgrediam as leis de Moisés. Tá bom? Então o grande dia do Senhor está em Apocalipse 1:10. Os 22, principalmente os 21, porque o 22º capítulo de Apocalipse é um capítulo muito tendencioso. Porque mesmo lá em Apocalipse 21, versículo 6, o que estava sentado no trono disse, está finalizado, está terminado, está feito, como que no capítulo 22 ainda fala que venho em breve? Mantenha o livro aberto, não cele o livro, sendo que no capítulo 21 fala que tudo foi finalizado. É coisa para você pensar. Então dá-se a impressão que o capítulo 22 de Apocalipse é um capítulozinho tendencioso, mas tudo bem. Mas vamos fechar o Apocalipse nos 22 capítulos que se trataram a respeito da grande ira de Deus que foi derramada sobre a nação de Israel. Tá bom? Eu vou pedir que você contribua com o nosso canal, dando aquele like, comentando, compartilhando, se inscrevendo e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. E se você quiser assistir mais vídeos a respeito do nosso canal, você vai lá na descrição, também tem lá um link que você pode apertar e será direcionado para mais de 2.300 vídeos, tá bom? Um beijo no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.